Olá, queridas, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo para você, sem filtro, sem nada, realmente como eu estou. Eu esperei passar um pouco para ter condições melhor para falar para vocês. Eu estou há 2 meses de uma cirurgia de reconstrução total da mandíbula, com colocações de próteses de ATM. O que isso significa? Significa que o meu maxilar do lado esquerdo, a cabeça da minha mandíbula havia quebrado, o disco havia deteriorado e esse lado menor meu já estava menor porque houve desgastes ósseos. E esse lado meu era o melhor. Nos exames, esse lado meu direito estava pior. Então, significa que tinha mais desgaste ósseo daqui, né? E o disco já tinha descido, já estava furado, deteriorado. Eu já tinha feito 2 procedimentos cirúrgicos anteriores para não chegar no ponto que nós chegamos. A minha médica não queria pôr essa prótese, nem eu queria pôr essa prótese. Então, eu fiz primeiro a artroscopia, que foi a laser, né? Limpou, tirou toda a infecção, tudo. Mas em 4 meses, em média, eu perdi essa cirurgia. Perdi por quê? Aí nós fomos estudar porque eu estava perdendo essas cirurgias. Podia ser isso, aquilo, aquilo outro, né? Aí nós fizemos em 6 meses a discoprexia, e que é aberta. Voltou o disco para o lugar, estava pior do que a primeira cirurgia, então foi limpado novamente, colocou 2 âncoras de cá, que eu havia perdido mais osso de cá, e amarrado, e foi feito do mesmo jeito do outro lado, que em menos de 6 meses eu também perdi. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente por isso, porque é uma situação grave que a maioria não se importa, como eu não me importava. Se você fazer assim, ó, levanta a mão na sua igreja, quem tem bruxismo ou quem tem bruxismo na família, todos levantam a mão. Mas não importa, como eu não importava, né? Tudo que nós temos, que é ruim para nós, mas que nós temos há muito tempo, nós deixamos para lá. Nós nos acostumamos com o mal e vida que segue. E foi o meu caso. Quando adolescente, o dentista disse que eu tinha bruxismo, fez uma plaquinha, eu não sabia o que era, né? Não entendia nada de bruxismo, era uma coisa desde criança, é uma coisa normal, né? Só que a plaquinha antes, todo dente que você restaurava tinha que trocar, eu deixei para lá também. E chegou no ponto que eu cheguei. Meu maxilar quebrou todo, as dores são terríveis, pensa numa dor de osso quebrado. É essa dor. Eu sentia dores terríveis. Eu peguei uma mala em janeiro, aqui em Caldas Novas, fui para Goiânia e falei assim, eu vou voltar operada. Porque as dores eram muito fortes. E eu tive que ficar 4 meses em Goiânia. E quanto mais o buraco daquele aumentava no meu rosto, por causa de ter quebrado, né? O que segurava a minha mandíbula aqui é um aparelho que nós colocamos, cirúrgico, e o nervo mesmo. Então, davam dores terríveis. Eu já estava tomando em Goiânia o remédio para quem tem câncer estágio terminal. E toda semana eu já estava indo para uma emergência, porque os meus remédios, que é o Tramal, que é o Dual, né, a Pregabalina 150, esse do câncer, como que chama? Morfina do câncer, né? Então, eu não estava suportando, não estava segurando a dor, para você ter noção. Muitas vezes, com a dificuldade lá, eu orava, falava, Senhor, é para me voltar, o Senhor vai fazer um milagre de maneira sobrenatural, que eu cria que Deus podia fazer um milagre de maneira sobrenatural. Eu falei que Deus tinha 2 alternativas, ou ele ia fazer um milagre, ele ia vir fazer um milagre e eu ia ficar totalmente restaurada, ou ele ia fazer um milagre de abrir as portas e eu realizar o procedimento de maneira sobrenatural, que foi o que ele fez. Para você ter uma noção da complexidade que é esse procedimento, participaram da minha cirurgia 7 especialidades, do anestesista, bucomaxilo, ortodontista, a que faz o monitoramento dos nervos, a fisioterapia,
É, 7 especialidades participaram ali da minha cirurgia. Então, 7 especialidades, só bucomaxilo tinha 3, imagina o centro cirúrgico. O anestesista foi 2. Então, para você ter noção da complexidade que é esse procedimento. Tudo que nós passamos, vivemos na Terra, tem um propósito. Deus permite. Por que Deus permite? Para ensinar, para ajudar, para curar, para restaurar. Né? Hoje eu tenho muitas pessoas que me procuram que estão seguindo o caminho que eu segui lá atrás, de quase 2 anos atrás. Né? Então serve de bagagem para nós. Então não é questão, queridos, de falta de fé. Ah, você passou por isso, falta de fé? Não, é questão de humanidade. Questão de humanidade. Eu tinha bruxismo, eu não ranjo, eu rangia, em nome de Jesus. Eu apertava. Então, eu apertava o meu maxilar e fazia isso aqui. O que aconteceu com o meu maxilar? Muitos anos apertando à noite e fazendo isso aqui. Foi o que aconteceu comigo. Desgastou, quebrou todo o meu maxilar. A médica me disse que eu tenho mais força aqui do que aqui, para você ter noção da força muscular que eu tenho. Pessoal ali em Goiânia, você sofreu um acidente quando eles faziam o exame, tomografia, o raio-x, você sofreu um acidente? Não, eu tinha um bruxismo. Como que eu descobri o que eu fazia? Na segunda cirurgia, quando abriu, né, foi a aberta e colocou as âncoras e amarrou, subiu os discos, amarrou tudo aqui. Então eu acordava à noite fazendo isso aqui e sangrando na minha orelha, dentro da minha orelha. Aí eu assustava, eu vi o que eu fazia. Porque a gente não vê bruxismo, fala a verdade. A gente não vê bruxismo. Quem importa com bruxismo? A fisioterapia do bruxismo não é aqui. Você começa assim, a fisioterapia, vai fazer fisioterapia. Não, a fisioterapia do bruxismo começa aqui, ó, no intestino preso. Para você ter noção. O intestino preso influencia no bruxismo. Aí o diafragma, então começa tudo aqui. E eu tive que buscar especialidades agora. Especialista em fisioterapia, especializada em bucomaxilofacial. O meu ortodontista é especialista em ortodontia. O meu ortodontista ele é especialista em ortognástica. Né? Então, você vê que agora, depois que meu maxilar estava detonado, Deus me puxou o freio de mão, aquele tempo que ele te tira dos altares e te leva a aprender outras coisas. E foi o que aconteceu comigo. E por isso eu tô fazendo um vídeo para você, não é para te assustar, mas para te dizer, bruxismo é coisa séria. E tem que tratar desde criança, tá? Desde criança. Ah, mas você vai ficar com preguiça de fazer uma massagem na criança para soltar a musculatura dela e ela dormir em paz. Mas você precisa, né? E qual o profissional que faz o diagnóstico? O bucomaxilo. Hoje tem bucomaxilo nos hospitais, principalmente da capital, Goiânia tem. Nos hospitais principais tem bucomaxilo que atende pelo SUS. Eles atendem pelo IPASGO, a minha médica atende pelo IPASGO e atende pelo Unimed. Então, ela atende por esses 2 planos de saúde. Mas você busca um atendimento, busca ajuda antes de chegar no nível de ter que refazer todo o seu maxilar, como eu tive que refazer, e colocar prótese de titânio no seu rosto. Não tá dando para ver minha cirurgia, né? Mas como é que foi? Ó, eles cortaram aqui, tá vendo? Corte aqui, embaixo, dentro das orelhas e dentro da boca. Eu ainda tô de liguinha em aparelho, tá vendo? Dentro da boca é onde eles fazem a cirurgia. Por isso que não tá dando para ver assim os cortes. Mas tô voltando ao meu normal aos poucos. E eu fiz esse vídeo para te alertar. Eu tenho aí embaixo o vídeo da cirurgia, nós orando lá, porque eu falei que eu queria Deus comigo no centro cirúrgico. Dá para você ver um pouco ali como é que foi, um pouco do planejamento ali. É feito assim de uma hora? Não. É feito todo o estudo, é feito todos os exames, é feito todo o planejamento. Para fazer uma cirurgia de alta complexidade assim, você tem que fazer muitos exames para ver como é que você é por dentro. É feito um planejamento
esse planejamento vai saber, vai pôr um pedacinho de osso aqui, pedacinho de osso aqui, eu tô com muito, assim foi todo refeito, eu vou deixar um pouco para você ver aí. Tá cheio de osso aqui no meu maxilar, tem uma placa aqui nessa região, tem uma placa aqui nessa região e existe as próteses aqui que vem até aqui sim. Então, virei um robozinho. Um robozinho super feliz. Eu sei que eu ainda tô feia, mas eu tô tão feliz. Por quê? Porque as dores são muito fortes. O que me segurou em Goiânia para não voltar para Caldas sem o procedimento foi o nível de dor que eu estava sentindo. Você não consegue. O nível de dor é muito alto. Então, uma dica que eu dou para você, corra atrás. Existem coisas que nós oramos e existem coisas que Deus, existe Lucas, que é médico, né, que ajudava Jesus. Então vai nos médicos. Existem dois caminhos para o milagre. Existe o sobrenatural e existe aquele que Deus manda um anjo na sua frente, coloca os profissionais certos, humanos para te ajudar e eles te dão um caminho, uma luz, está com você, segura a corda. O pessoal da minha médica, meu Deus, a Grace, secretária dela, fala que se não fosse ela, eu não conseguiria. Deus levantou ela com força, com garra, que lutou, batalhou comigo. E Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho também. Só não desiste de você, tá? Não desiste de você, porque você precisa de você para servir o Senhor, tá bom? Quero fazer uma oração pela sua vida agora. Eu espero que o caminho que eu aprendi te ajude um pouco a seguir aí um caminho que Deus tem proposto para você, Pai. Neste momento, eu sei que essa mensagem chegou na vida de alguém que precisava. E agora eu peço ao Senhor que essa pessoa, Senhor, se levante, lute por ela. Coloque, Senhor, o anjo do Senhor com a chave na mão, abrindo portas que ela não consegue abrir. Asfalte o caminho. Eu não te peço que tire a pedra do caminho, eu te peço que asfalte o caminho, para que ela ande, Senhor, sem bacada, para que ela ande sem tropeço, para que ela ande bem, num caminho reto, num caminho bom. Senhor, tira qualquer tipo de impedimento. Aqueles que são somente médicos, ó Pai, que olham somente o dinheiro, tira do caminho deles. Coloque médicos humanos que vão ajudá-los, verdadeiros anjos do Senhor na terra. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito bom ter você na minha rede social. Fica firme, o Senhor é contigo. Deus abençoe.